seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao melhor podcast sobre carreira executiva do Brasil, ao nosso podcast Pilote a Sua Marca, onde eu, Líris Gonçalves, mentora de branding para executivos, e meu estimado marido... José Mário, presente, operante, no melhor podcast executivo do Brasil. Onde a gente só tem convidado muito incrível. E hoje a nossa convidada é uma executiva que realmente é extremamente admirável. E quando eu perguntei para ela assim, eu falei, quase que eu falo o nome dela antes, eu falei, sobre o que a gente vai falar? Olha a provocação que ela fez, que incrível. Você já pensou em apostar todas as suas fichas em uma mudança radical e ousada para sair de sua zona de conforto e finalmente alcançar o seu tão esperado reconhecimento? Pois foi exatamente isso que a Carina Franchini fez, que é a CEO da vertical de ensino superior do Grupo SEB, que é um grupo gigante da educação do Brasil, durante a sua carreira. Já vou dar a palavra para ela, mas antes disso, neste episódio você vai aprender como transformar desafios em experiências que sejam realmente transformadoras. E se você ficar até o final, ela vai te dar 3 conselhos para você crescer rapidamente na carreira. Então, com a palavra, a super Carina. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Líris. Obrigada, Zé Mário, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa minha experiência. Eu hoje sou CEO da vertical de ensino superior do Grupo SEB e estou no grupo há 24 anos. Bastante tempo, né? Uma carreira linda. E, em alguns momentos, obviamente, passei por alguns testes, né? E acho que todos nós passamos por testes. E sempre tive muito na minha mente que, às vezes, a oportunidade aparece disfarçada de um grande desafio. E a gente tem que encarar, né? Seguir a nossa intuição e encarar. Claro que o medo existe, né? Muitas vezes o medo é muito forte, sentir também esse medo, mas a gente precisa encarar, né? Eu tinha, contando um pouquinho, né, do que aconteceu nesse momento da minha vida, eu era jovem ainda, já tinha acho que 5, 6 anos de empresa, no mesmo grupo que estou hoje. Mas né? você começou a trabalhar, você se formou em quê? Eu me formei em Direito, sou bacharel em Direito, mestre em Direito. Iniciei meu doutorado em Educação, mas não consegui terminar porque a carreira não deixou. Mas um dia ainda vou terminar meu doutorado em Educação. Mas eu nunca exerci a carreira jurídica propriamente dita, né? Eu comecei a dar aulas, né? Eu comecei como professora no grupo que eu estou até hoje, como professora da cadeira de Direito Civil. Ah, não sabia! Exato, professora de Direito Civil. Comecei lá no ano 2000. Dando aula de Direito Civil, era a primeira turma da faculdade que teve início, essa faculdade do grupo, foi a primeira faculdade do grupo que teve início lá no ano 2000, e era a primeira turma de Direito. Então, eu tive a cadeira de Direito Civil lá por muitos anos, aprendi bastante como professora, gostava muito, muito da carreira de docente, né? A gente aprende muito como docente. Mas, claro, depois foram surgindo outras oportunidades e acabei entrando no mundo corporativo, no mundo da gestão, né, como executiva, como líder, e aí acabei, obviamente, deixando a docência, mas ministrei aulas durante 16 anos. Meu Deus, é muito gostoso dar aula, né? Na verdade, é tão gratificante quando você enxerga o desenvolvimento, a mudança que os alunos passam do início para o final do ano, é tão maravilhoso. É muito, muito, muito. A gente aprende, né, costumo dizer que a docência a gente aprende mais do que ensina. Com certeza. A melhor maneira, inclusive, de ensinar, de aprender é ensinando, né? Ensinando. O que eu sinto falta é isso. Então, assim, você precisa estar o tempo todo se atualizando, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, né, o nosso emocional também, né? Porque lidar com os jovens não é simples. O comportamento do jovem, ele muda muito. Então, a docência, ela foi, para mim, um aprendizado grande, inclusive para desenvolver as habilidades e competências que eu tenho hoje enquanto líder, né? Então, a mudança rápida, né? A gente precisa estar preparado para essa mudança rápida, a gente precisa estar preparado para aqueles momentos, para aquelas perguntas que são inesperadas, e aqui ali nós estamos ao vivo ali com o aluno, né? Então, esse traquejo, essa flexibilidade, essa adaptabilidade, eu tenho certeza que a gente consegue desenvolver muito na carreira docência, e isso me ajudou bastante. Você falou para a gente
que você começou como professora, mas depois de 5 anos você já teve uma mudança ali dentro. Tive. Depois de 5 anos, eu comecei como docente no ano 2000, em 2002 eu era docente ainda, mas passei a coordenação do curso. Nossa, que rápido. Rápido, com alguns desafios. O curso, na época, precisava ser reconhecido pelo Ministério da Educação, então assumi já um grande desafio, era muito nova, meu segundo filho tinha meses. E aí, 2, 3 anos depois, né, que era 5 anos que eu tinha de empresa, me surgiu a oportunidade de ir para a Bahia, embora para Salvador. Eu tinha 2 filhos na época pequenos, um tinha 5 anos, outro tinha 8, né? Meu marido é advogado também, então ele topou esse desafio comigo, mas deixou o escritório em Ribeirão, ou seja, era uma mudança drástica, né? E na época não tinha ainda o remoto como tem hoje, né? Então ele teve que deixar um escritório em Ribeirão e montar um outro escritório lá, começar do zero. E quando eu recebi essa proposta em junho, era junho daquele ano, junho de 2006, me parece, e para ir embora para lá, e quando eu recebi a proposta, era, mas vou me organizar para ir, não, para você ir tem que ser daqui a 2 semanas. Meu Deus. Desafio e oportunidade, como você falou. Exatamente, daí a 2 semanas. E na época, não sei se é porque eu era mais jovem, mas acredito que não, acho que é um pouco do espírito de entender o desafio, né, e a oportunidade. Eu falei, naquele momento era o momento que eu tinha, eu sempre quis, sempre persegui, comecei como docente, mas eu sempre gostei muito da gestão, né? Então eu queria muito chegar lá. E eu entendia que lá dentro daquela corporação que eu estava naquele momento era difícil chegar, porque era uma instituição grande. Quando surgiu a oportunidade de assumir a gestão de uma instituição na Bahia, eu falei, bom, vou começar na Bahia, né? Aí eu consigo ter o meu reconhecimento como líder, como gestora, e depois para voltar fica mais fácil, né? E assim eu fiz. Não pensei 2 vezes. E teu marido topou? Foi junto. Que é muito incrível, né? Porque você ter o apoio do seu marido naquele momento foi fundamental. Foi fundamental. Ele me apoiou, fomos, claro que um peso, né, grande, porque eu estava levando 2 crianças e levando o marido junto, né? Então, mas ele me apoiou, fomos juntos, né? Os meninos mudando de escola no meio do ano, né? Sotaque diferente, tudo diferente, uma cultura diferente, os meninos sofreram um pouco, foi bem difícil no início, mas valeu muito a pena. Dizer que foi fácil, não foi. Deixei em um apartamento que a gente tinha acabado de comprar e mobiliar em Ribeirão Preto, né? Estávamos morando em Ribeirão já há 5 anos e aceitei esse desafio. Não pensei 2 vezes. Quando me foi dito, tem que ir daqui a 2 semanas, vamos embora. Estamos indo, arrumamos as malas e fomos. E, na verdade, era um desafio bastante interessante, porque não era simplesmente assumir a gestão de uma outra instituição, que eu queria tanto, né? Mas era um movimento em que eu teria que ficar... Eu tinha 2 anos para assumir e para fechar aquela operação, que era uma operação que, dentro do direcionamento da companhia, ela não fazia sentido. Mas eu precisava fechar aquela operação, eu tinha 2 anos para isso, sem causar nenhum risco à imagem da companhia. Então, imagine, você vai para um desafio como esse, sabendo que você... É um desafio maior ainda, né? Porque não é simplesmente assumir uma gestão. Você chegar num lugar estranho e você ter que programar, planejar praticamente sozinha, porque as pessoas não podiam saber muito disso, obviamente, senão você gera insegurança, para poder encerrar essa operação. E assim eu fiz, encerrei a operação muitíssimo bem, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Foi maravilhoso, foi incrível. Adoramos morar em Salvador. Foi incrível, foi maravilhoso. E de lá começaram a surgir as oportunidades na minha carreira. Então, ali foi o pontapé para as grandes oportunidades que surgiram na minha carreira, né? Tem um ponto interessante que eu estava aqui refletindo enquanto você falou. Eu nem sabia disso, mas nós temos, vamos falar assim, uma história bem parecida. Quando a proposta para a gente mudar para o México apareceu, a proposta era, eu não vou dizer que era em 2 semanas, mas era em 1 mês, com a diferença de que era uma mudança de país. Internacional. Uma mudança internacional. E um sacrifício seu grande para me acompanhar. E
bastante parecido, só que o lado ao Invertido. contrário. Lado ao contrário. Então, e ela sofreu muito, porque ela estava feliz onde estava. Estava feliz da vida na Avon, bombando. Mas tudo foi um aprendizado que ajudou muito e, de uma certa maneira, deu uma alavancagem na carreira também da Liris. Foi. É que eu sensacional. consegui ir trabalhando. Na verdade, eu recebi o convite da CA para voltar. E eu lembro que foi a entrevista mais cara que eu já fiz na vida, porque eles queriam contratar o Zé Mário, né, como diretor de uma área, do departamento feminino. Mas só que, sem eu ir trabalhando, não valeria a pena. E o CEO, que estava no México, era um brasileiro, Marcelo Doll, e ele falou, eu conheço a Liris, vamos entrevistá-la. Pediu para a equipe me entrevistar, né, porque a decisão não podia ser só dele. Então, mandaram uma passagem, eu fui para o México, cheguei em Guadalajara, fiz a entrevista, né, cheguei, dormi, fiz a entrevista e voltei. Depois eles mandaram a proposta para a gente, e quando a proposta veio, eu ainda fiquei assim, tipo, para mim voltar para a CIA era uma coisa maravilhosa, porque eu amava a CIA, eu tinha tomado uma decisão de sair justamente para crescer na carreira, era como se eu estivesse voltando para a casa dos meus pais, e a CIA, na verdade, naquela época não recontratava quem tinha pedido demissão, mas como quando eu pedi demissão, o CEO da América Latina me chamou e falou, olha, o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas, porque a empresa aqui falhou com você, isso de fato aconteceu 4 anos depois. E aí ficou essa coisa, que eu imagino que teu marido também passou, e uma tia muito querida, muito sábia que eu tenho, falou assim, olha, você precisa acompanhar teu marido, que eu acho que é a mesma coisa que o teu marido deve ter pensado, eu preciso acompanhar a Karina. E naquele momento, como eu falei, eu estava muito feliz na Avon, mas eu falei, gente, não dá. Eles estão contratando os dois, a proposta, o pacote era super bom. Se eu dissesse não, seria uma atitude extremamente egoísta. Você entende o que eu quero dizer? Claro. Como se eu estivesse olhando só para a minha carreira, acima da minha família, acima do meu relacionamento com o Zé Mário, acima de tudo. E eu não tinha como não dizer não. E tenho muita gratidão ao Marcelo Doll por ter estendido, sabe, a oferta que era para o Zé Mário inicialmente também, para mim, me senti muito honrada. E aí, mas foi tudo tão rápido e foi tão louco, Karina, que nós tínhamos uma casa, né? A gente tinha uma casa em Aldeia da Serra, até um mês atrás a gente tinha essa casa, e aquelas coisas que o universo conspira a favor, literalmente divinas, a gente saiu do Brasil um mês depois com a casa alugada. Olha isso. Aí você fala, como? Sabe, do tipo, aparece, primeira vez na vida, a gente falou, o que a gente faz com esse imóvel? A correlação é muito parecida. Você foi para a Bahia com todo o desafio, de repente você teve uma porta aberta lá, seus filhos se adaptaram, vocês tiveram uma qualidade de vida excepcional. E foi o que acabou acontecendo com a gente e no México. Abriu uma outra certo. porta. Abriu uma outra porta para você, que você pulou para um lugar. Eu precisava ter ido. Se eu não tivesse, a minha vida, com certeza absoluta, seria outra. Talvez eu estivesse hoje, claro, num cargo de liderança, enfim, mas o caminho teria sido muito mais doloroso, mais difícil, Com né? certeza. E não é nem só pelo momento, pela condição também de crescimento na carreira e reconhecimento. Claro, eu era muito nova, eu tinha muita vontade de crescer na minha carreira, né? Mas tem aquela ponta também do aprendizado, né? O que a gente aprende em mudanças como essa é algo que a gente é imensurável, né? Não só no lado pessoal, mas também profissional. São habilidades e competências que a gente desenvolve, que a gente não consegue desenvolver se não passar por experiências como essa. Adaptabilidade. Então, hoje eu me adapto em qualquer lugar, eu me adapto a qualquer situação, consigo trabalhar com momentos de pressão tranquilamente. Isso tudo vem de uma experiência como essa, que foi uma experiência que eu precisei passar por isso, né? Eu precisei ter muita resistência, perrengues aconteceram, obviamente, vocês mudaram, vocês sabem. Chegamos na Bahia, o aluguel que a gente tinha, o apartamento que a gente tinha alugado, a mulher, de repente, disse que não ia alugar mais. Ou seja, estávamos com o caminhão de mudanças chegando, 2 crianças e sem onde morar. Fomos para um hotel, para depois dar jeito do que ia fazer. Quando eu penso hoje, eu falo, meu Deus do céu, como eu dei conta daquilo tudo, né? Nós também ficamos no hotel. A gente também ficou no hotel. Ficamos no hotel, acho que 1 mês e pouco, procurando casa, porque não estava, de novo, não foi planejado. Foi tudo muito rápido. É muito rápido. E a nossa volta também não foi planejada. A nossa vida foi... A minha também não foi planejada. Mas o bacana, assim, é que colocaram você na prova de fogo. Exatamente. Você correspondeu. E aí, porra, olha, essa pessoa aqui
merece outro desafio. E vai outro desafio. Aí vão abrindo as portas, E né? acho que abrindo. é esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Eu não tenho nada contra e não critico nada. Nenhuma pessoa que, por exemplo, decida que não vá, porque tem razões pessoais. Às vezes, tem compromissos. Eu falei essa semana com uma pessoa que está interessada na mentoria, e ele falou, olha, eu não tenho mobilidade porque eu ajudo a cuidar da minha mãe. Eu tenho irmãos, mas eu me revezo com eles, então, tudo bem. Neste momento, ele não tinha mobilidade para mudar de cidade. Mas, se você não tem nada que te prende, e se você puder viabilizar essa mudança, pode ser uma grande oportunidade de virada na carreira. Até porque nem todos topam. Exato. E você demonstra essa possibilidade, olha, eu disponibilidade. Eu tenho essa disponibilidade, eu tenho facilidade de adaptação, eu aceito desafios. A gente sabe que nem sempre, né, são rosas, e a gente sabe que os espinhos existem. Então, isso transmite, de uma certa forma, a sensação de confiança para os gestores, né, para os diretores da companhia, para os seus superiores, enfim, para o board ou para o conselho, enfim. Isso transmite segurança, transmite dedicação à companhia, né? Então, engajamento. Isso traz, com certeza, vai te trazendo possibilidades, as portas vão se abrindo, não só ali, mas, engraçado, as portas se abriram para mim também fora da própria companhia, começaram a abrir várias oportunidades. E o crescimento pessoal foi incrível. Foi incrível. Gostamos demais da Bahia, é incrível, gosto muito de lá. Meus filhos aprenderam, eles cresceram ali durante 4 anos que a gente ficou lá. Eles cresceram de uma forma muito saudável, e era um momento em que eles estavam naquele momento de transição, de alfabetização. Foi muito saudável, foi muito bom. Então, assim, tudo tem o seu momento, né? Mas é aquilo que a gente estava dizendo aqui. Às vezes o desafio, a oportunidade está disfarçada de um desafio. Então, se você souber entender, interpretar isso, não tem erro. A gente consegue alçar grandes voos, né, Liris? Olha que interessante. Me lembrei de uma coisa. Quando eu participei do processo de trainee da CIA, o processo começava na sexta-feira. E a gente era para passar por 2 diretores e depois o vice-presidente. Quer dizer, tinha o primeiro filtro, o segundo filtro e o terceiro filtro, que era o vice-presidente, né? Que era o seu Vanderzee na época. Então, só que eu passei pela primeira entrevista por uma pessoa que, por sinal, foi a pessoa que lutou para que eu ficasse na empresa quando eu assumi meu relacionamento com o Zé Mário, e por isso que a CA não permitia que executivos se relacionassem, porque tirava a mobilidade, enfim, da transferência, e ele foi uma pessoa que brigou por mim, tenho gratidão enorme. Aí passei pelo Rubens, e o Rubens, ao invés de mandar para o segundo diretor, ele ficou com tanta certeza que eu tinha a cara da empresa, que ele já me mandou direto, né, para o seu Vanderzee. Aí quando eu cheguei no seu Vanderzee, eu achei que ia ser uma entrevista, mas na verdade ele só fez uma pergunta. Ele só falou, muito prazer, como é seu nome, Liris? Ele só olhou para mim e falou assim, o processo continua amanhã, que era sábado. Você pode vir aqui amanhã? E eu estava com viagem marcada, porque eu estava saindo de férias do emprego que eu tinha naquele momento, que eu trabalhava na Gradiente. Eu tinha marcado de viajar no sábado com os amigos. Na hora eu olhei para ele, né? Pensa rápido, né? Primeiro dia de férias, viagem já toda armada. Aí eu olhei para ele e falei, claro que eu posso vir amanhã. Anos depois eu soube, através, né, de outras pessoas, na verdade acho que foi através do próprio Rubens, que aquilo ali já era, não foi do Rubens, foi de outra pessoa da empresa, que aquilo ali já era um teste. Porque eles de propósito marcavam a entrevista na sexta para continuar no sábado. Por quê? Porque fazia parte da função, quando você entra como trainee, que você ia trabalhar 12 sábados por ano. Então, se a pessoa falasse assim, olha, não posso, não tenho disponibilidade, que é exatamente o que você está falando, não tenho disponibilidade, ou então, olha, nossa, amanhã eu marquei viagem, estou saindo de férias, já estou com passagem comprada. Se eu tivesse naquele momento dito não, eu não ia estar casada com essa criatura, eu não ia ter feito a vida que eu fiz. Você entende? Olha quantas oportunidades as barreiras vão aparecendo, né? Total, e pela questão da disponibilidade. E uma das características que tinha naquela época, quando a gente entrava, e que a empresa admirava, era justamente a disponibilidade e a mobilidade. Exatamente. Até por isso que eles não gostavam que 2 executivos se relacionassem, porque você tirava a mobilidade. Exato.
você tinha que mover um com o outro, sabe? Do tipo, é mais difícil de mover no tabuleiro. E eu acho que as pessoas não têm noção. É lógico que tem que ter um limite, não é que a empresa vai mandar na sua vida, não é isso, mas como faz diferença quando você tem alguém que está realmente com esse compromisso. Querendo, né? Querendo crescer. Isso, é isso. Acho que e se dispondo a contribuir, né? Acho que a disponibilidade junto com quando você demonstra que você está no jogo, olha, eu estou no jogo, contem comigo, podem contar comigo. O brilho nos olhos. O brilho nos olhos. O brilho nos olhos. O brilho nos olhos é fundamental. Hoje, claro, há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, acho que a gente era mais ainda, né? Porque não existia a questão da mobilidade hoje virtual, né? Então, a mobilidade era algo valoroso, né? Sim. Porque não tinha como. Hoje, claro, hoje tudo mudou muito. A gente sabe com a possibilidade do remoto, essa mobilidade virtual, né? Ela facilita muito a vida das pessoas, dos executivos, enfim. Mas, na época, era algo que era extremamente valorizado, né? Era muito importante para a companhia ter executivos com essa mobilidade. Então, isso realmente me trouxe um reconhecimento muito mais rápido, um crescimento muito mais rápido na carreira e um crescimento pessoal, assim, incrível. Incrível. Pois é. E depois disso, o que aconteceu? Conta pra gente. Depois disso, fiquei 4 anos lá, né? E foi incrível, maravilhoso. E aí me chamaram de volta, né? Porque aí a instituição de Ribeirão Preto tinha se transformado num centro universitário. E aí eu voltei para Ribeirão já como pró-reitora acadêmica. Uau. Então, eu já voltei para Ribeirão num cargo de liderança, uma liderança acadêmica, né? Mas eu tinha adquirido muita experiência em gestão, então isso foi muito bom para mim na época, porque eu era muito acadêmica, adquiri uma experiência em gestão acadêmica e voltei com essa bagagem. Então, eu assumi a pró-reitoria acadêmica, depois eu assumi a reitoria na sequência, e depois assumi, aí agora como estou hoje, né, assumindo já todas as instituições do grupo estão sob a minha responsabilidade. Então, uma bagagem, né, e sempre algo que eu acredito muito também, tento passar isso para os meus filhos. A gente tem uma empresa em Franca, né, de refrigerantes, de alimentos e bebidas, e um dos meus filhos é diretor comercial lá hoje. E eu sempre digo, olha, precisa entender todo o processo. Você não adianta começar como diretor, né? Então, quando você passa por todas as etapas dentro do processo, por todo o processo, você entende como funciona, é muito mais fácil. Você consegue ter uma visão sistêmica do negócio. Exato. Você consegue ter você consegue contextualizar tudo o que acontece. Então, é muito importante você passar por todas as fases. É claro que nem sempre isso é possível, mas é extremamente importante isso. Então, para mim, foi fundamental. Então, eu passei exatamente por todas as fases dentro de uma instituição de ensino. Todas. Você conhece já isso porque você viveu. E você, com a evolução que a organização teve, você também foi evoluindo com ela, exato, sabendo da raiz. Exato. E sabendo onde apertar os botões. Exato. Enquanto todas as etapas que você traz bastante facilidade, traz bastante tranquilidade para a gente na gestão quando esse processo ele acontece nesse formato, principalmente porque quando eu comecei era muito jovem, né? E agradeço muito, né, a confiança, inclusive, que tiveram em mim sempre, né? A presidência, os mantenedores do grupo sempre tiveram muita confiança porque era jovem, né? Sempre me exigiam muito. Mas com certeza absoluta, assim, eu costumo dizer para todo mundo, se você tiver um momento na tua carreira que você destaca como sendo, foi esse momento dessa experiência que foi fantástico, inusitada, ousada, drástica, mas foi incrível. E é impressionante, porque você hoje tem uma longevidade dentro de uma organização que reflete todo esse teu comprometimento e todo o resultado, obviamente, que você teve, né? Porque você está há 24 anos numa organização, poucas pessoas vivem 24 anos numa organização nos dias de hoje. Hoje quase metade da minha vida, né? Um pouco menos que a metade da minha vida. Eu vivi nesse tempo na mesma organização, né? Mas era a cultura daquela organização. Você entrava e você ia subindo de acordo com o teu comprometimento na carreira até chegar aos níveis mais altos, mas é muito mais complexo hoje em dia. Hoje em dia é mais complexo. Muito mais difícil. Existe uma teoria que muita gente fala assim,
agora parece que se você, tipo assim, está mais de 3 anos na sua carreira, mais de 3 anos na mesma empresa, é porque você já está ficando desatualizado. Eu falo, não é isso. Assim, o importante é você seguir se desenvolvendo, se atualizando. No teu caso, no meu caso, enfim, as empresas onde eu mais tempo fiquei, você também, onde você já está há 24 anos, você mesmo falou, você mudou de cidade, você mudou de unidade, você mudou de atribuição, você mudou de cargo. Não são 24 anos na mesma posição. E mesmo até, no bom sentido, se fossem, porque tem a posição do especialista que opta por continuar naquela posição. Tem pessoas que um assim querem, né? Exatamente. Sim. E está tudo bem. Eu não acreditava nisso, eu só entendi que existia isso quando eu fui para o México, porque eu saí da Avon, principalmente porque a Avon era uma empresa que empoderava muito as mulheres, tudo. E aí eu cheguei no México e tentei promover 2 mulheres da minha equipe. Uma assistente e a Fashion Coordinator. As 2 recusaram a promoção. Aí eu pensei assim, não é possível. Eu falei, pode ser uma coisa, sei lá, do México, pode ser uma coisa, não é possível. Como é que... Eu nunca tinha visto 2 pessoas recusarem. Eu briguei pela promoção das 2 e as 2 recusaram. Até a Karina fica assim, nossa, isso acontece? Sim, isso aconteceu lá. Na época, minha cabeça explodiu, eu não me conformei. Depois de um tempo, eu fui entender, porque as 2, eu fui conversar com as 2, por que você recusou a promoção, né? E a assistente falou, eu já tenho uma filha, eu quero ter mais 2, eu trabalho o suficiente para complementar o salário do meu marido, e se eu for trabalhar mais, eu vou ter que ficar além do horário, e eu não vou poder ter tanto tempo com os meus filhos, né? E com os outros que eu quero ter. Eu falei, ok. Aí fui falar com a FCO. A FCO não tinha filhos. Eu falei, o que acontece aqui? Ela falou, meu pai está com câncer. Se eu for também ser promovida, eu vou ter que dedicar mais tempo e o tempo do meu pai está acabando. Eu já tive câncer, me curei, agora eu estou cuidando do meu pai que está com câncer. E eu entendi que para as 2 o valor da família naquele momento era mais importante do que vamos falar assim, a oportunidade de crescer na carreira. Aquilo que eu julgava, isso é errado. Eu entendi que, e é isso que eu prego hoje, que cada um escolhe qual caminho quer seguir. Então, se você quer subir na carreira, você tem que encarar os desafios, abraçar as mudanças, estar disponível. Isso. Agora, se você, por acaso, quer cuidar da sua família ou quer ter um trabalho, está tudo bem. Então, você não pode, porém, assim, o que é incoerente é você não consegue ter tudo. Em algum momento, claro, você tem que sacrificar alguma coisa, você tem que fazer escolhas. Você vai ter, sim, que investir um pouco mais de tempo na tua carreira para você colher um pouco mais na frente. Como o Zé Mário sempre fala, não tem colheita sem ter plantio. Né? Ou se você, por exemplo, abraçar a tua carreira e de repente você, mas eu não fiquei com o tempo com meu pai, mas foi uma escolha que você fez. São escolhas. E são escolhas pessoais, hoje eu respeito. Quando eu era mais nova, eu tinha uma visão de mundo que era só minha, e na minha visão de mundo, crescer na carreira, assim, desperdiçar a oportunidade era uma coisa impensável. E hoje, assim, ainda bem que eu não penso mais assim. O que é certo é o que você escolhe para você na sua vida. Eu só não acredito que seja saudável e você querer 2 coisas contra a sua essência, sim. ou querer duas coisas que não são compatíveis. Exato. Porque aí você tem que escolher. Fala, meu amor. Eu acho que é bem isso. Carreira executiva é um processo de escolhas e renúncias. Exatamente. Em quantas coisas você teve que falar assim, eu vou escolher e vou ter que renunciar a isso. Mas no frigir dos ovos, no peso na balança... A gente tem que pesar a balança, né? E você falou, olha, foi o caminho que eu escolhi. Exato. A escolha é importante, né? Importante. Eu acho que a gente... o aprendizado é não julgar, né? Porque cada um tem o seu propósito de vida, isso. Cada um tem a sua essência, cada um está no seu momento, né? E a gente não pode julgar, porque nós somos julgados de qualquer forma. Você é julgado porque você deixou os filhos, você é julgado porque você fica com os filhos e não foi trabalhar, você é julgado porque você tem filho, você é julgado porque você não tem filho. A gente é sempre julgado pela sociedade. Então não adianta, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a gente vai ser julgado. Então acho que a lição é a gente não julgar, né? Entender o propósito de cada um. Agora, se você quer crescer na carreira, se você tem essa vontade, se você tem esse propósito e você
coloca barreiras, colocando desafios como um problema na tua vida, não encarando as oportunidades, aí sim você tem um problema. Agora, se não, esse não é o meu desejo, eu quero ficar onde eu estou, e está tudo certo. uma opção, né? claro. São opções, são momentos, cada pessoa é criada de um jeito, tudo também, né? Hoje eu consigo entender bem que são pessoas que vêm de criações distintas, cada um tem um tipo de influência. Quando a gente está falando de mulheres aqui, e foi um outro desafio também à época, que eu cheguei na cidade e todos perguntavam para mim, seu marido foi transferido? Eu falava, não, fui eu mesma. Então, assim, como assim? Mas ele veio junto, então isso era ruim, né? Para ele e para mim, né? Porque a gente era uma situação, né? Como assim, né? Estranha, minimamente estranha. E a gente sabe que as mulheres passam por até hoje, né, Líris? Acho que melhorou muito, a tendência é melhorar a cada dia, mas a gente tem desafios peculiares também na carreira executiva, né? E esse também foi um desafio à época, né? E às vezes eu me perguntava, será que está certo isso? Será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter trazido todo mundo? Não deveria ser ao contrário? Então, assim, são perguntas que a gente se faz, a gente vai aprendendo, né? Mas eu tive... E aí eu comecei a entender que foi a forma como eu fui criada, os exemplos que eu tive, né? Que me faziam isso parecer muito normal, né? Eu tinha uma tia e uma avó, que eu fui criada muito próximo dessa minha tia e da minha avó, que eram duas mulheres que venceram na vida sozinhas, né? Uma era divorciada, minha avó era divorciada, se divorciou do marido muito nova, naquela época, imagine, né? Ela tinha que ter muita coragem para fazer isso, né? E ela teve o negócio dela e ela sobreviveu e ela era comerciante, e a outra não casou. Ela tinha a 4ª série, né, do ensino fundamental, sabia ler, escrevia ali, mas ela não tinha muito estudo. E foi uma mulher incrível, que ficou à frente de uma empresa, que essa empresa está até hoje. Ela era sócia do meu pai, uma mulher que comprava apartamento, vivia em São Paulo sozinha, comprava e vendia apartamento sozinha, uma mulher, nunca foi casada. Então, essa convivência muito próxima com as duas me deu essa autonomia. Então, para mim era natural, porque eu via as duas dessa forma, então para mim era muito natural. E às vezes eu julgava as pessoas, porque eu achava que aquilo, que as pessoas estão sendo assim, né? Mas não é. Então, acho que a gente tem que aprender também o ponto de vista de cada um, Perfeito. A essência, o propósito e entender, né? Agora, se você quer, aí sim você precisa correr atrás, você precisa estar atento a todos os sinais, né? Sim, porque nada vai cair do céu, não Exato. adianta. É você que tem que aproveitar. E eu lembro também uma outra coisa que eu ouvi uma vez, que, assim, o cavalo vai passar na sua frente algumas vezes, mas poucas vezes vai passar devagar e, como é que fala, encilhado? Selado, né? Todo prontinho. Então, quando passar, aproveita, porque nas outras vezes pode ser que ele passe mais rápido ou passe, além de tudo, sem estar com a sela e você tem que montar, né, no pelo. Você tem que agarrar a oportunidade que aparece. Exatamente. Então, quando aparece alguma coisa, neste caso, que, passou, caiu no seu colo, não tinha como dizer não. É a mesma coisa de lá da C&A do México. E no final das contas, aconteceu uma coisa engraçada. No final das contas, eu super me adaptei, acabei virando diretora lá. Tenho uma gratidão enorme pelo Marcelo Doll, que me promoveu. Não existia promoção para expatriado, e eu fui uma exceção lá. E eles quiseram que a gente estendesse o contrato para 5 anos, e eu já estava até de boa, aceitando. Mas naquele momento, quem queria já voltar, que falava, eu vim aqui para ficar 3 anos, a gente acabou ficando quase 4. Já cumprimos nosso contrato, já deixei substitutos, agora a gente vai voltar. Saudade do Brasil. Saudade do Brasil, de cultura diferente, né? Sim, eu fui para um país próximo em termos de cultura nossa, mas ao mesmo tempo bastante diferente. E fomos para uma cidade que ninguém visita. Que falou, olha, eu vou fazer uma visita para vocês aí em Guadalajara. Ninguém vai, né? Ninguém vai. Só quem foi quem ama muito a gente. Então não tinha jeito. Então, e assim, as pessoas que eu conhecia, que eu tinha relação, foram voltando para o Brasil e eu falei, também quero voltar. É que assim, tem uma coisa que é fato, né? O calor do brasileiro, o calor humano do brasileiro não existe no mundo. Não existe. A gente abraça estrangeiro, a gente abraça
mesmo dentro do Brasil, assim, pode gaúcha, paulista, a gente acaba abraçando. O brasileiro é um povo mais assim amoroso. Acolhedor, né? O mexicano é um povo super família, né? Eles são bastante educados no trato com a gente, mas eles são mais na deles, assim, eles são no final de semana, inclusive, cada um se volta para a família. A instituição família é muito forte no México, né? Então, não é tão fácil você... Teve algumas pessoas que foram com a gente, fizeram ótimas amizades, a gente teve um pouco mais de dificuldade. E eu sei que isso não é característica só do México, enfim, Estados Unidos, tem vários países em que pro resto da vida você é estrangeiro. Sim, o brasileiro não, tem uma mentalidade ainda de vem de fora e a gente quer cuidar, quer adotar, quer apresentar. É isso. Entendeu? Quer trazer para dentro de casa, mas não é assim que o mundo funciona. Mas, enfim, até hoje a gente tem amigos bem queridos, né, que ficaram no México, mas faz falta, chega um momento que, de novo, é a tal história, você fica o tempo inteiro na carreira, equilibrando, Karina, os pratinhos. Equilibrando os pratinhos, né? O tempo todo. Uma hora você fala assim, eu vou ter que abrir mão um pouco mais da minha vida pessoal para investir mais na carreira. Uma hora a tua vida pessoal começa a gritar e fala, eu preciso agora abrir um pouco mão da minha carreira. Para olhar para o outro lado. Para olhar. E a vida é cíclica. Nascem os filhos, aí você tem que, né? Você tem que estar com crédito para também poder se dedicar mais aqui, aos filhos. Ou ao filho ou à filha que nasça. Aí depois os filhos crescem, você já pode ficar mais um pouco aqui. De repente, eu estou numa fase que minha mãe envelheceu. Exato. E ninguém avisa para a gente... Ninguém avisa. Que os pais envelhecem. Ninguém avisa pra gente que os pais envelhecem. Até avisa você que não é isso. Não tem. Existe toca um pouco depois a gente, né? Toca. Acho que demora um pouco para tocar. Demora sim. Demora. Porque a gente fala abertamente dos desafios da maternidade, mas você não vê a sociedade falando abertamente dos desafios da velhice mesmo, não vou nem chamar de terceira idade, e da responsabilidade que fica, e que para mim é natural e é humana e está tudo bem, que a gente tem em relação aos nossos pais. Exatamente. Eu tive, enfim, minha mãe é acompanhada por um psiquiatra, porque ela já tem problema de esquecimento, a cabeça dela já está falhando, e ele foi me ensinar a me relacionar com a minha mãe deste momento. E eu parei para pensar, eu falei, gente, alguns anos atrás, né, minha filha está com 23 anos, eu ia no pediatra para ele me ensinar a me relacionar com a minha filha. Isso. E agora eu preciso de um psiquiatra para me ensinar a me relacionar com a minha mãe. Então, são fases da vida. São fases da vida. A gente pensa, não, agora o filho cresceu, está criado, não muda. Vem outros desafios. Vem outros desafios e o tempo inteiro, como eu falei, você fica nesse jogo do equilíbrio. Não existe certo ou errado, não existe decisão certa ou errada, não é sobre isso, cada um sabe onde dói seu calo. Exatamente. Sabe do que vai escolher abrir mão em prol do quê. É sobre isso, mas que o tempo da gente, o dia só tem 24 horas, ele deve ser super administrado, a coisa mais valiosa da vida é o tempo da nossa vida, vale muito mais do que dinheiro, né? O homem mais rico do mundo não consegue comprar tempo. Exato. Então, essa é a coisa... O tempo é muito valioso, ele tem que ser usado de forma muito bem utilizada. Muito. E tomar cuidado também, Karina, porque assim, tem muita gente que fala assim, para crescer na carreira eu vou ter que deixar de viver, vou ter que abrir mão da minha vida. Não. Você precisa colocar limites. Antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava falando sobre exercício físico. Exato. A gente tem uma rotina super tomada, mas a minha vida inteira, eu comecei a fazer exercício com 18 anos por conta própria, quando eu comecei a trabalhar. Eu não abro mão de exercício. Não, isso é fundamental. Também não abro mão. Eu faço 6 a 7 dias por semana. Hoje não fiz, porque hoje não deu realmente tempo. Eu vou dar aula até de noite. A gente se sente mal, né? Não dá. Se sente mal. E para a gente isso é um valor importante, porque tem a ver com saúde. Então, é saudável. E acho que assim, não é à toa que você chegou onde você chegou, porque você soube também distribuir o teu tempo e a tua energia para cuidar de você. Porque a gente tem que cuidar do trabalho, cuidar da família. Isso é só mulher? Não, isso vale para homem, qualquer coisa. Para todo mundo. Todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? Sim, e todo mundo tem que olhar para si mesmo. E a primeira coisa, cuidar da sua saúde. Primeira coisa. Saúde, para mim, saúde e cabeça, né? Então, falar a saúde tem que estar bem. Física e mental. Física e mental. Eu diria também espiritual. Exato.
As 3 coisas. Eu acho que a gente precisa ter a saúde física em dia, né? Então, assim, o exercício físico é fundamental. Então, eu vejo meu pai hoje com muita dificuldade de mobilidade, porque não teve exercício físico na vida, isso é claro, né? Então, o exercício físico é fundamental. A gente vai envelhecendo, né? A gente vai percebendo que isso é mais importante ainda, né? A gente começa a ter noção o quão valioso é esse momento do exercício físico, não só para o físico em si, mas para a cabeça, é um momento nosso, né, Líris? Assim, acho que é um momento que a gente precisa estar ali de corpo e alma. E valorizo muito a cabeça estar bem, né? Então, e cada um tem a sua maneira. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que gostam de fazer a sua yoga, uma terapia, uma massagem, uma drenagem, enfim. A minha cabeça, eu consigo esvaziar a minha cabeça totalmente quando eu estou viajando. Então, para mim, viajar é fundamental. Não tem preço. Né? Fundamental. Eu viajo muito a trabalho. As pessoas dizem, você viaja a trabalho, você ainda quer estar de férias e viajar também? Eu falava, sim, porque é um outro estilo, é um outro momento. E para mim, né? Conhecer novas culturas, respirar outros ares, mudar de ambiente, isso para mim é muito valioso. Então, são momentos que eu consigo esvaziar minha cabeça e voltar 100% renovada. E cada um tem sua forma, né? E a gente tem que respeitar a forma de cada um, mas isso é importante. Se a gente não tiver também com a cabeça no lugar, saúde mental boa, saúde física boa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu costumo dizer o seguinte, não são as pessoas que seguem carreiras executivas ou pessoas que são empreendedores, empresários, enfim. Muitas pessoas que às vezes estão vivendo hoje, né, nunca tiveram uma carreira executiva, nunca empreenderam, nunca foram empresários, e também estão com problemas físicos, mentais, enfim. Então, acho que depende muito, não é o que você faz, depende muito de como você equilibra, a Líris falou muito bem, né, como você equilibra, e depende muito de como você encara tudo isso. Claro. Né? Encarar de forma positiva sempre. Eu gosto sempre de encarar de forma positiva. E, Karina, hoje você chegou onde você chegou, mas hoje, a gente, pela conversa que a gente já teve aqui, você tem uma série de projetos. Quais são as coisas mais bacanas para você contar aqui para a gente em termos de projetos novos? E você não contou nenhum perrengue, né? Não, contou sim. Perrengues, vários perrengues. Um perrengaço. Um perrengaço. Na vida pessoal? Na vida profissional? Pode ser, onde você quiser, o que você sentir a vontade de falar. Relacionado também a esse momento da minha vida, né? Que foi um momento que eu digo que marcou muito, né? Dá para perceber que essa minha virada de chave para mudar para a Bahia marcou muito a minha vida. E um perrengue gigante. A gente estava um dia antes de mudar, né? E sem nada, móveis nenhum no apartamento. A gente estava lá esperando só no dia seguinte para pegar o avião e ir embora. Peguei todos os documentos, passaporte dos meninos meus, coloquei tudo na bolsa, né? Um carro alugado, porque os carros já tinham ido embora. E cai o videogame do meu filho menor, estragou, desesperado, porque o videogame dele estragou. Mãe, precisa arrumar. E liguei numa lojinha, né, em Ribeirão Preto, eu estava lá na época. Liguei numa lojinha, o menino atendeu. Ela falou, não, traz aqui, senhora, amanhã cedo, resumindo. Traz aqui amanhã cedo o videogame que a gente arruma. Carrinho alugado, peguei a bolsa com todos os documentos, o videogame dele, fui levar numa loja no centro de Ribeirão Preto. Quando eu entrei na loja, 8 horas da manhã, entrei na loja, não tinha ninguém, chamei, desceu uma pessoa e falou, você que é o Nelson? Que foi a pessoa que eu falei no dia anterior. Você que é o Nelson? Ele falou, sou sim, pode entrar. Quando eu entrei, uma porta sem saída. Quando eu olhei para trás, ele com um revólver na minha cabeça. Gente, a loja está sendo assaltada, uma loja de videogame, pequenininha. A loja está sendo assaltada, a senhora fique quieta aqui que não é nada com a senhora. E ele subiu, muito abelhuda. Eu abri assim o cantinho e vi que a porta da rua estava em frente ali, né? Falei, eu vou correr. Não sabia se eu estava sozinha, não. Eu fui correr, ele me pegou, subiu. Aí que eu vi que tinha mais 3, 4 pessoas lá em cima, amarrou todo mundo, ficamos lá, enfim, foi horror. Desespero. Mas, enfim, saí de lá, ia viajar no dia seguinte para Salvador, não tinha cama, não tinha nada. Carro alugado, roubado, porque ele pegou a chave e levou meu carro junto. Nenhum documento. Nossa. Tudo na bolsa. Jesus. E mesmo assim fomos para Salvador, né? Ainda chegamos lá e não tinha apartamento para morar.
Mas, enfim, costumo dizer que foi o maior perrengue, né? Assim, não só pessoal, como profissional. Eu cheguei a pensar, gente, será que é hora para ir mesmo, né? Veja como é uma mensagem. você vê como a coisa diz assim, não, eu vou. Né? Então, agora eu vou. A intuição dizendo que realmente você tem que ir. Acho que a gente seguiu muita intuição. Mas acho que o maior perrengue da vida foi esse, viu? Minha avó falaria, isso foi prova. Isso foi prova. Estão querendo me testar, não é possível, exatamente, né? Isso é aprovação. Mas foi um grande perrengue. Acho que o maior de todos, viu? Desesperador. O maior de todos. Acho que você ganhou aqui o troféu. De todo o troféu perrengue. Parabéns de todos os entrevistados que tivemos aqui. Você ganhou o troféu perrengue. Você troféu perrengue. Com honra. Olha, esse perrengue foi demais. Marcou. E o Zé Mário perguntou dos seus projetos. Porque sei que você estava cheia de coisas na cabeça, inclusive conversando com a Líris sobre esse novo projeto que vocês têm. Olha, chegou uma fase da minha vida, um ano na minha vida, que começaram a aparecer, eu não sei se tudo acho que está linkado com aquilo que a gente quer, né? Então, se internamente você quer alguma coisa, as coisas acabam acontecendo. E eu decidi que esse ano eu ia investir nas minhas conexões, que eu falei, olha, as conexões são muito importantes, né? E sempre quando você conecta, né, e a Líris fala muito isso, com pessoas legais, né, projetos legais e projetos importantes surgem. Então, o dia a dia é muito corrido, né, a gente acaba na operação, a gente fica muito envolvido, mas eu decidi que eu ia ter o tempo para trabalhar de forma muito saudável todas as minhas conexões e fazer novas conexões. Então, muitos projetos começaram a surgir dessas conexões, né? Um dos projetos com essas conexões com a Líris, né? A gente não contou para ninguém ainda. Tem um projeto maravilhoso surgindo aí, tá no forno, né, Líris? A gente aguardem. Não pode dar muito spoiler, mas vai ser um projeto incrível, né? Que surgiu de uma conexão fantástica. Então, assim, esse é um dos, né? Alguns projetos que surgiram também de conexões, né? Para unir, e vai surgir um primeiro evento que a gente vai fazer, a Líris está junto também, em dezembro, né? Que eu acho que é extremamente importante. Há muito tempo eu queria fazer isso. Unir profissionais de várias áreas para sentarem numa mesa, num momento descontraído, e falar, e trocar ideias, trocar experiências, para gerar novas conexões. Então, eu costumo dizer que foi um ano dedicado à minha vida a conexões. E eu quero encerrar esse ano com essas conexões, né? Então, é um projeto ali que eu acho que também é uma sementinha ali desse projeto, né, Líris? Claro. A Líris sabe, né? Passei um pouquinho desse projeto e, obviamente, ela é uma das nossas, um dos membros, né, desse projeto. Mas é isso, eu acredito muito que pessoas de setores diferentes, que estejam vivendo momentos de vida diferentes, pessoas que estejam naquele momento abertas para novos projetos, sentados num momento, numa mesa descontraído, e pessoas que não se conhecem, que vão se conhecer naquele momento, né? Num momento descontraído, daí eu tenho certeza absoluta que isso vai gerar muita conexão, inúmeros projetos. Com certeza. Então, eu tenho dedicado muito esse meu ano a isso e tem surgido realmente várias oportunidades e vários projetos disso. Eu acho que vai ser sensacional. Com certeza. Sensacional. Com certeza. Você vai estar envolvido no nosso projeto também. Vai. Eu não sabia, você não me contou nada. Eu contei sim, não se faz de... Esse projeto vai dar o que falar, vai dar o que falar. Vai ser o The Best. Esse vai ser o The Best. Vai ser o The Best. E é muito legal quando todo mundo está com o mesmo propósito, né? A gente percebe as reuniões que a gente faz do projeto, então, assim, a gente está envolvido, isso é bacana, né? Não é um projeto que surge porque você tem que apresentar um projeto. Não, é um projeto... Esse é um projeto Carina Líris, né? A gente sentou, conversou e começou a desenvolver, sem pressa, sem correria, mas é um projeto que sai com formato, com uma cara de projeto que foi desenhado por pessoas que têm brilho nos olhos, por pessoas que querem também ajudar outras pessoas. Então, quando ele é assim, ele flui. Claro. Ele flui, né? E acredito muito nas conexões. A gente fala muito sobre isso, né, Líris? Acho que as conexões hoje em dia são
Ainda mais depois do momento da pandemia, que tudo ficou muito remoto, né? Essas conexões, esses momentos presenciais são extremamente importantes. E pessoas se conectam a pessoas através dos seus valores. Quando você fala, vamos sentar à mesa pessoas num momento de informalidade, é para deixar um pouco mais o avatar só profissional e ser você e se conectar com a essência, né? Uma pessoa da outra. Exatamente, exatamente. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que passou super rápido, fluiu. Já tenho aqui 2 páginas para a gente fazer um recap, mas eu queria saber de você 3 conselhos para quem quer crescer na carreira e fazer uma carreira tão incrível quanto a sua. Bom, vamos lá. Primeiro, aquilo que eu tenho dito desde o início, né? Que ficar atento a todas as oportunidades, e as oportunidades, elas muitas vezes vêm disfarçadas de grandes desafios. Isso, para mim, é fundamental. Atento, muito atento a todos os desafios, a todas as oportunidades que aparecerem. Segundo, que para mim é muito fundamental, é a proatividade e a atitude, né? Quem não é proativo, quem não tem atitude, dificilmente consegue alavancar na carreira. E com uma boa dose de confiança e segurança também, né? E um terceiro, que é um pouco disso que a gente está falando, que vai muito além do network. Eu acho que é a conexão mesmo, você saber identificar pessoas com propósitos e com valores próximos aos seus e se conectar verdadeiramente. Então, isso dentro de uma corporação ou fora de uma corporação nos traz grandes possibilidades e oportunidades de crescimento na carreira. Então, eu diria as 3 coisas: atento à oportunidade, atento à proatividade e à atitude, e um terceiro, muito atento a todas as conexões ao seu redor. Maravilhoso. Tem mais algum insight? Não. Não? Então, vou fazer um recap. Olha quantas coisas legais saíram. Ainda bem? Ensinar é a melhor forma de aprender. Mantenha-se atualizado, porque não é porque você foi maravilhosa num dia ou maravilhoso num dia que você vai ser eternamente assim. Não, você tem que a vida inteira ficar se atualizando, se reinventando. Todo desafio é uma oportunidade disfarçada. O apoio da família nas mudanças é fundamental. Às vezes, um dos 2 tem que ceder. E é uma dança, acho que tem momentos em que cede um e tem momentos em que cede o outro, não importa se é homem, se é mulher, ou se for do mesmo gênero, tanto faz, mas tem horas em que é como se fosse uma valsa, né? Vai para um lado e volta para o outro. Mudar de cidade ou mudar de país te obriga a desenvolver competências como, por exemplo, suportar mais pressão, aprender a se adaptar mais rapidamente, ter resiliência, aprender novas culturas. E isso pode ser uma surpresa incrível. Foi o que você falou, você foi para a Bahia e amou. E num momento delicado de crescimento dos seus filhos, e para eles foi uma experiência assim, inesquecível, incrível. Ter disponibilidade para aquilo que a empresa te oferecer como desafio, disponibilidade, inclusive para mudança geográfica, mudar de país, mudar de cidade, porque quando você tem disponibilidade, ou para encarar mesmo uma função nova, uma movimentação lateral de cargo, quando você tem essa disponibilidade, a empresa entende que você está com compromisso com ela, você tem compromisso com ela. E ela também se sente segura em investir em você. Quando você começa a dizer não, 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 a leitura pode ser, essa pessoa deve estar pensando em sair, enfim, isso pode prejudicar o seu crescimento. Então, abraçar desafios, passa a mensagem, como você mesmo disse nas suas palavras, achei ótimo, eu estou no jogo, contem comigo. Isso. Reconhecer quem te dá oportunidades. Acho que, assim, hoje eu relembrei várias pessoas, né, como o Rubens, como o seu Vanderzi, que já não está mais aqui entre nós, como o Marcelo Doll, que me deram oportunidades, o seu próprio Luiz Antônio, que me deram oportunidades, eu reconheço imensamente e tenho muita gratidão. Nenhuma carreira é feita com você sozinho. Você não é o super-herói da tua carreira. A tua carreira existe porque pessoas que cruzaram o seu caminho lá atrás, desde que você começou,
acreditaram em você. É isso mesmo. E a gente precisa ter gratidão com essas pessoas. Você disse que uma das coisas que você fala para o teu filho hoje, que é diretor da empresa que vocês têm, que é preciso entender todo o processo, entender como funciona, quais são os botões que precisam ser apertados. Falamos também que o Zé Mário comentou que a carreira executiva é um processo de escolha e renúncia contínua, o tempo todo. E é uma grande verdade, porque é uma carreira que demanda, é uma carreira que te dá muita coisa, muito desenvolvimento. Você tem a oportunidade de viajar para fora, você tem a oportunidade de ter um padrão de vida rápido em pouco tempo. Apesar de você precisar administrar esse padrão, né? A gente falou isso no podcast anterior. Mas, assim, as empresas, principalmente quando são grandes, elas investem no teu desenvolvimento. Só que isso, obviamente, também requer alguma renúncia. Falamos que é importante a gente não julgar, porque as pessoas que fazem uma escolha diferente, até a escolha de, por exemplo, não querer crescer na carreira, Exato. Cada um sabe onde dói seu calo. O importante é você ter coerência. O que é incoerente é você querer crescer, mas não abrir mão de nada nunca o tempo todo. Mágica não acontece, né? É bônus sem ônus. Bônus sem ônus não existe. Não existe. Não existe. Não existe direito sem ter dever, né? Não tem bônus sem ônus. Exatamente. Nós falamos também sobre a importância de saber equilibrar os seus pratinhos, de administrar o seu tempo, cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. E você frisou, é importante ter o seu momento. Isso. Se você quer crescer, você tem que colocar o seu desafio como um problema. Aliás, se você quer crescer e colocar o seu desafio como um problema, não vai dar certo. É o contrário. Eu não vi a vírgula aqui. Como uma vírgula faz falta na nossa vida? Com certeza. A questão toda, o segredo da vida é que não é sobre a sua carreira, é sim sobre como você encara os seus desafios. A carreira acaba sendo uma consequência dos desafios que você escolhe abraçar. E terminamos falando aqui de como é importante cuidar das suas conexões, porque dali surgem grandes oportunidades, e as 3 dicas valiosíssimas para você que ficou aqui até o final, que são: ficar atento a todas as oportunidades que muitas vezes vêm disfarçadas de desafios, ser uma pessoa que tenha proatividade e que você tenha também vá para a atividade, vá para a ação, porque sem isso você não vai alavancar a sua carreira e, obviamente, uma pitada de segurança e confiança são fundamentais. E a terceira dica é saber identificar as pessoas com o mesmo propósito que você, que é a história das conexões. Exatamente. Maravilhoso. É isso mesmo. Quanto ouro. Coisa boa. Maravilhoso, maravilhoso. Incrível. Que bom. Incrível. As pessoas que ficaram aqui até agora vão se beneficiar muito desses insights que vão acender luzinhas. Exato. Em suas vidas e, com certeza, vão abrir caminho. Né? Coisa maravilhosa. Mais algum insight? Bate-papo maravilhoso. Que bom. Incrível. Muito obrigada a vocês. Amei participar. Foi incrível. Veja como a gente está, quando a gente vai batendo papo, a gente vai tendo tanta coisa boa, né? Trocas, experiências. Isso é muito importante. Muito obrigada. Momento valiosíssimo. Maravilhoso. E viu quanta sabedoria tem aqui de vida? Quanta coisa bacana, né? Pois é. Para você que ficou com a gente aqui até agora, lembre-se de curtir este vídeo, de compartilhar com quem precisa receber essas valiosas reflexões que trouxeram a Karina até onde ela está hoje, nesse cargo de CEO maravilhosa, poderosa, e que certamente a levarão até muito mais longe, e que é o que eu espero que aconteça com você, com a sua carreira e daquelas pessoas que você decidir também levar junto com você na sua jornada. Até o próximo episódio, onde a gente vai trazer mais uma pessoa incrível, um executivo incrível, executiva incrível, porque aqui só tem gente legal. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, 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 tchau. Obrigada, viu?